não comerá da Páscoa, a menos que o selo de Abraão esteja em sua carne. Então o judeu, ele dava muito valor à circuncisão. Para que alguém pudesse ser considerado um judeu de fato, ele tinha que ser circuncidado. E se um não judeu quisesse se tornar um judeu, ou seja, os prosélitos, aqueles que não eram judeus, eles tinham que ser submetidos à cirurgia da circuncisão. Ninguém era tratado como judeu se não fosse circuncidado. Eu não vou entrar aqui no detalhe disso, porque nós temos juniores aqui, nós temos crianças, eu não vou entrar no detalhe, mas a circuncisão era algo extremamente necessário para que alguém pudesse se tornar um judeu. Então o judeu valorizava muito isso. E ele valorizava a circuncisão por causa de Abraão, porque Abraão havia sido circuncidado. Lá em Gênesis capítulo 17, Deus vai exigir isso de Abraão, certo? Nós sabemos que Paulo, aqui no capítulo 4, ele está usando Abraão como personagem para provar aos judeus aquilo que ele estava defendendo, que era a questão da justificação pela fé. Coisa difícil de entrar na cabeça de um judeu que pensava na salvação de forma meritória. Ou seja, para um judeu, a salvação era obtida através da observância da lei, da Torá, e através da circuncisão, que eram as obras meritórias. Eu já falei isso para vocês num dos nossos estudos anteriores, e vale a pena reforçar com vocês o seguinte: o judeu, ele nunca pensava nele mesmo como alguém condenado. Ele sempre olhava para ele mesmo como alguém salvo. Por quê? Porque ele fazia parte do povo da promessa, ele tinha na sua carne o símbolo da aliança de Deus com Abraão, e ele também podia contar com os méritos dos patriarcas. Para um judeu, o que Abraão fez, o que Isaac fez, o que Jacó fez, garantiria a ele a salvação. E se isso não fosse suficiente, o que as matriarcas fizeram também garantiria a ele a salvação. Isso serve de lição para nós, porque muitas vezes existem algumas pessoas que acham que pelo fato do pai ser da igreja, da mãe ser da igreja, meu pai tem um cargo na igreja, meu pai é isso na igreja, então de certa forma Deus está olhando para mim com um olhar especial. De vez em quando nós pensamos nisso, de vez em quando eu ouço isso, e isso é um equívoco, porque Deus não olha para você de forma especial por causa do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu tio, ou da história que a sua família tem na igreja. Deus olha para você por causa de você. Então não adianta confiar no que meu pai fez, no que minha mãe fez, no que meu pai e minha mãe faz na igreja. Isso é um erro. Isso é um erro. Nós precisamos confiar unicamente naquilo que Cristo fez. Se eu sou salvo pelos méritos de alguém, eu sou salvo pelos méritos de Cristo, e tão somente de Cristo. É isso que Paulo está querendo mostrar aqui para o judeu. Observe que para com o judeu, Paulo tem um trabalho maior. Por quê? Porque o judeu era extremamente apegado às suas tradições. É por isso que Paulo fala tanto de circuncisão e incircuncisão aqui em Romanos 4, de 9 a 17. Porque ele está argumentando, Paulo está debatendo, Paulo está antevendo possíveis questionamentos que vão surgir a partir do momento em que os judeus lerem a sua carta. Ele está já dando respostas antecipadas para que quando os judeus viessem a ele, já viessem com seus argumentos sendo jogados por terra. Paulo está falando veementemente contra os judeus, e ele está combatendo. Lá no capítulo 4, de 1 a 8, ele combate a lei. Agora ele está combatendo a circuncisão, na qual os judeus se apegaram para poder dizer que era salvo por causa disso. O judeu, circuncisão para o judeu, irmão, é algo extremamente sério até hoje. E aqui eu não quero questionar a cultura judaica.
Eu não quero questionar a cultura. Há muitos judeus que ainda guardam as tradições judaicas, tão somente pela cultura judaica, mas confiam em Cristo. O problema é quando se mistura as coisas. O problema é quando você quer, de alguma maneira, implementar como justiça diante de Deus a prática das obras. E isso não acontece só com o judeu. Acontece? Isso acontece conosco também. Quantas vezes nós estamos tendo dificuldade de imaginar a salvação somente pela graça? Porque no fundo, bem no fundo, nós ainda achamos que precisamos fazer alguma coisa para merecer o céu. E o céu não é por merecimento, a salvação não é por merecimento, é unicamente pela graça de Deus. É dom de Deus, é através de Deus, é por Deus. Então, quando nós falamos, ou quando nós pregamos esses textos que falam dos judeus, é importante que nós peguemos esse texto e os apliquemos a nós também, porque muitas vezes nós temos dificuldade. Olha, se você hoje conversar com alguém acerca de salvação, alguém principalmente que não conhece a palavra de Deus, que não tem esse entendimento acerca da justificação pela fé, e conversar e falar acerca de salvação, e perguntar para essa pessoa se ela se sente salva, irmãos, eu me atrevo a dizer que você vai ter a seguinte resposta: sim, porque eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu procuro ajudar todo mundo, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom filho, eu sou um bom funcionário. Observe só que as pessoas sempre olham a salvação por esse prisma. Tem que haver alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa para receber o céu. É difícil entender que você recebe o céu por causa de outra pessoa, por causa do que Cristo fez. É difícil entender o céu como algo não merecido que Deus me dá, e que eu tomo posse dele pela fé. Vamos dizer a verdade, isso é complicado até para nós. Nós temos dificuldade de entender isso, quanto mais o judeu. Então, para você entender o Romanos 4, de 9 a 17, você tem que entrar na pele de um judeu, você tem que se fazer de judeu agora. E você tem que tentar entender a importância que o judeu dava à questão da circuncisão, a importância que ele dava para isso. Não havia como você se tornar um judeu sem ser circuncidado. Paulo teve muito trabalho com os judaizantes do seu tempo, porque os judaizantes eram cristãos que estavam dentro da igreja, mas eles diziam o seguinte: se vocês não forem circuncidados, vocês não poderão ser salvos. Antes de você se tornar um cristão, você tem que se tornar um judeu, obedecer às prescrições da lei e ser circuncidado. É por isso que Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 5, ele vai falar o seguinte: se vocês se deixarem circuncidar, porque Paulo está escrevendo para um grupo de igrejas não judias, igrejas que não eram igrejas judaicas. Paulo está escrevendo para uma igreja gentílica, aliás, para um grupo de igrejas, porque Gálatas era um conjunto de igrejas que ficavam numa região chamada Galácia. Então Paulo está escrevendo para eles, está dizendo: se vocês se deixarem circuncidar, vocês caíram da graça, vocês estão separados de Cristo. Por quê? Porque essa era uma prescrição somente para o judeu, não para o gentio. Mas os judaizantes insistiam nisso, de tão fanatizados que eram em relação à circuncisão. Então Paulo, quando ele vai escrever o capítulo 4, de 9 a 17, aí você vai entender a terminologia que Paulo usa aqui. Ele vai dizer o seguinte: vem, pois, esta bem-aventurança, ou seja, vem, pois, a justificação pela fé, a justiça da fé, sobre a circuncisão somente, ou seja, sobre os judeus somente, ou também sobre a incircuncisão, ou também sobre aqueles que não são circuncidados, porque nós dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Foi o que Paulo defendeu no versículo 1 a 8. A fé foi imputada como justiça. Lembrem-se
que para o judeu, Abraão havia cumprido a lei por antecipação, quando ele aceita a circuncisão, quando ele circuncida ele e todos os homens de sua casa, e quando ele oferece aquele animal no lugar de Isaac. Ali para o judeu, Gênesis 17 e Gênesis 22 era uma prova de que Abraão havia cumprido a lei por antecipação. E Paulo disse: não, Abraão foi justificado pela fé, e aqui eu quero dar um tempo cronológico para você, 14 anos antes. Ou seja, Deus justifica Abraão pela fé, ali em Gênesis 15, pelo fato de Abraão ter crido em Deus, que ele seria o pai de uma poderosa nação, mesmo contra todas as impossibilidades. Ele crê, isso então é imputado como justiça a Abraão, e 14 anos depois, Gênesis 17 e Gênesis 22, é que Abraão vai cumprir esses requisitos, não para trazer isso como algo importante para a salvação. Preste atenção, isso é muito importante. Abraão foi circuncidado como uma evidência visível de que ele havia crido. Meus irmãos, nessa questão, nesse ínterim, o batismo é a evidência visível daquilo que já aconteceu conosco, entende? Nesse ponto, nós concordamos com as igrejas reformadas, principalmente com os presbiterianos, porque os presbiterianos defendem que o batismo ele substituiu a circuncisão. Até aí tudo bem, nós concordamos, porque realmente, qual é a evidência visível e pública de que você creu em Jesus? O batismo. Você não é batizado, olha que analogia, você não é batizado para ser salvo, assim como Abraão não foi circuncidado para ser justificado. Nós somos batizados porque nós já fomos salvos. Concordam comigo? O batismo acontece pós-salvação. Tanto que se você falecer, se você morrer sem o batismo, o sinal visível, você continua salvo, porque o que te salva é a fé e não o rito. Não o rito. Então, nesse ínterim, nós concordamos com os presbiterianos. O problema é que eles literalizam isso, e pelo fato da circuncisão acontecer com recém-nascidos aos 8 dias de vida, eles também batizam os recém-nascidos. É aí que nós temos a dificuldade de concordar com eles. Por quê? Porque o próprio Paulo, lá em Romanos 6, vai dizer que o pré-requisito para o batismo é o quê? É a fé. Por que é que Abraão foi circuncidado? Porque ele creu. Porque ele teve fé. Ele foi justificado pela fé. E depois ele foi circuncidado. E por que é que nós somos batizados? Porque nós cremos. Por isso não temos a prática do pedobatismo, ou seja, do batismo infantil na igreja. Porque o pré-requisito para o batismo é a fé, assim como foi o pré-requisito para Abraão ser circuncidado. É isso que Paulo está dizendo aqui, entende? A analogia do batismo com a circuncisão é procedente. O problema é batizar recém-nascidos. Porque Abraão foi circuncidado porque creu. Assim como nós somos batizados porque cremos. Entende? Por isso que é incongruente com a proposta da fé crer em Cristo e não ser batizado, porque uma coisa vem depois da outra. Assim como a circuncisão veio depois da fé. Qual é o problema do judeu? O problema do judeu é que ele olha para a circuncisão não como um selo da fé, mas como um selo da aliança. Para o judeu, a circuncisão representa que Deus tem uma aliança com Abraão, é a chamada aliança abrâmica. Mas a aliança abrâmica, ela não está relacionada com a circuncisão. A aliança abrâmica, ela está relacionada com a fé. Entende? Por isso que eu e você, nós, enquanto cristãos, nós somos descendência de Abraão.
Por que nós somos descendência de Abraão? Porque nós somos filhos de Abraão através da fé. Entende, irmão? É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo: vem essa bem-aventurança, essa justiça pela fé, somente sobre os judeus, somente sobre os circuncisos? Não, também sobre a incircuncisão. Porque nós já dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. E como foi ela imputada? Olha só, versículo 10. Estando Abraão na circuncisão ou na incircuncisão? Aí ele responde: não na circuncisão, mas na incircuncisão. Porque quando Deus faz a aliança com Abraão, ele ainda era incircunciso. Não havia circuncidado ainda. Ele só vai fazer isso 14 anos depois. Paulo está sendo enfático. Ele recebeu o sinal da circuncisão, versículo 11. Selo, olha só, gente. Paulo está dizendo: o que é o selo da justiça da fé? O que é o selo da justificação pela fé? A circuncisão. E hoje, qual é o selo? O que marca, o que registra que você creu em Cristo? O batismo. Entende? Você creu. Então você tem que dar uma evidência pública disso. Você hoje é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É batizado por imersão, para provar. É o selo de que você realmente creu em Jesus Cristo. É o que acontecia com os primeiros cristãos e acontece até hoje. Entende? Então olha só, ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai, olha só, de todos os que creem. Por isso que quando você crê em Jesus Cristo, pela fé, você se torna filho de Abraão, você se torna descendência de Abraão. Versículo 12: e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, quando ainda não estava na circuncisão. Porque a promessa de que havia ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. O que garantiu a Abraão que ele seria herdeiro do mundo, pai de muitas nações, foi o fato de ele ter crido em Deus, na promessa de Deus. Foi por conta disso que ele se torna o herdeiro do mundo. Porque a lei opera a ira. Qual é o objetivo da lei, irmãos? Qual é o objetivo dos 613 mandamentos de Deus? Mostrar para mim e para você como nós somos pecadores. A lei não justifica. A lei, ela nos mostra: você é merecedor do inferno, você é um pecador. A lei mostra para mim tanto que eu sou pecador. Ela opera a ira de Deus. Então, se Abraão foi justificado pela lei, a promessa perde a sua validade. Aí Abraão seria herdeiro não por conta da promessa, não por conta da fé, mas por merecimento. Isso anularia a promessa. Abraão se tornaria um merecedor da justiça. E ninguém é merecedor da justiça, nem eu nem você. Por isso que a Bíblia diz: sendo, pois, justificados pela fé, é o que Paulo vai dizer lá no capítulo 5. Temos paz com Deus por quem? Não pela lei, não pelo rito da circuncisão, por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Certo? Caminhando aqui para o final da exposição, portanto, versículo 16: é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme para toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, a qual é pai de todos nós. Aí está a parte A do versículo 17, que diz assim, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. O que Paulo quer dizer? Paulo quer dizer o seguinte: que Abraão, o pai da fé, seria o pai de todos aqueles que crescem, não somente dos judeus, mas também dos gentios. Prova disso que nós estamos aqui nesta manhã. Nós não somos judeus, não estamos num país próximo a Israel, não vivemos no judaísmo, somos cristãos gentios, mas somos filhos de Abraão. Por quê? Porque nós cremos, e é isso que garante a nossa justificação. Eu sou justificado antes de ser batizado.
Eu sou justificado por Deus no ato da minha salvação. A salvação é um ato, a salvação não é um processo. Logo, a justificação também é um ato. Quando eu creio em Cristo, Deus bate o martelo e diz: justificado. Não é pela lei, não é pela observância dos mandamentos. Hoje nós temos tantas confissões religiosas que batem nessa tecla, cristãos que batem nessa tecla e dizem: você precisa guardar a lei, você tem que guardar os mandamentos, você tem que guardar o sábado, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que obedecer. Epa. Teve um pastor essa semana, amigo meu, tomou 4 picadas de marimbondo, deu choque anafilático, quase morreu. Agora é um marimbondo para perto. Sai para lá. Eu não tenho medo de marimbondo, não. Ai, meu Deus, vamos voltar para a mensagem. Então o que eu quero? Eu esqueci o que eu estava falando. Bom, o que eu quero dizer para você é isso aí mesmo, eu esqueci, deixa eu voltar aqui a linha de raciocínio, né? O que eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, é que nós precisamos entender que a graça nos libertou da obrigação de guardar a lei. Então hoje eu não preciso guardar sábado. Por que eu não preciso guardar sábado? Porque eu fui liberto disso. A lei se cumpriu em Cristo. A lei se cumpriu em Cristo. Paulo disse que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. O problema é que muitos cristãos hoje querem, porque querem, guardar a lei como um complemento. E qual é a razão disso, irmãos? A razão é justamente isso. Sai para lá, bichinho. A razão é justamente isso. A razão é que eles não conseguem compreender que é graça. Todo aquele que não compreende o que é graça, o que é justificação pela fé, vai de alguma maneira arranjar alguma coisa para fazer, para complementar. Tem que fazer alguma coisa, não pode ser essa plenitude, toda essa glória, toda essa maravilha que é o céu, que é a salvação, ser simplesmente recebida pela fé. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí alguns apelam para a lei. Aí tem que guardar sábado. Aqui, com todo respeito, eu não quero desrespeitar a fé de ninguém. Se tem algum católico aqui nessa manhã, eu te peço que entenda, mas eu tenho que falar a verdade. Não posso comer carne na sexta-feira da paixão. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Por quê? Isso é o quê? Isso é uma tentativa de arranjar alguma coisa para fazer, porque não consegue entender que a salvação é unicamente pela graça de Deus. É o que acontecia com o judeu, no tocante à lei, no tocante à circuncisão. É o que acontece com algumas confissões religiosas hoje, que arranjam alguma coisa para fazer, e quando você tenta arranjar alguma coisa para fazer, você está menosprezando a graça de Deus. Você está menosprezando a graça, você está pisando na graça de Deus, você está pisando no que Jesus Cristo fez na cruz. Porque o que ele fez na cruz foi suficiente para nós. Entende? Então eu queria aprender com você nessa manhã algumas aplicações, algumas coisas para que possamos praticar na nossa vida em relação ao texto de hoje. Eu queria pensar com você primeiro sobre essa verdade. Não há espaço para nacionalismos e legalismos na igreja de Cristo. Não há. Não há. A igreja de Cristo não pode se tornar uma igreja legalista. E não pode se tornar uma igreja nacionalista. Como assim, pastor? Nacionalista? Meu irmão, escute. Eu vou te dizer uma coisa. Você não é salvo porque você pertence a uma denominação. Entende? Eu sou batista. Amo ser batista. Amo, mas eu não sou salvo por causa disso. Eu sirvo ao Senhor Jesus na igreja batista. Amo a seriedade dos batistas, a organização dos batistas, quero ser batista, mas eu não sou salvo por causa disso. Muitas vezes nós estamos colocando a denominação acima da nossa fé. Isso é fanatismo, isso é legalismo. E como batista, não posso isso, não posso isso, não posso isso. Calma, existe uma linha doutrinária dos batistas, glória a Deus por isso, que eu devo zelar e devo preservar. Mas cuidado para você não estar colocando
a nossa história, nós batistas, quando ainda éramos baptistas, lá no passado, nós chegamos a um ponto de achar que somente nós éramos salvos. Chegamos. Isso foi mudando com o tempo. Mas houve um momento na história dos batistas que nós pensávamos assim, e eu não tenho orgulho disso. Não tenho orgulho disso. Nós pensávamos o seguinte: somente batistas vão para o céu. Quem não for batista vai para o inferno. Sabe como é isso? Eu estou me comportando igual um judeu. Hoje eu falo com toda paz no meu coração. Não somos os únicos. Temos nossas discordâncias com os grupos neopentecostais, com os grupos pentecostais, discordamos, temos discordâncias, assim como eles também têm conosco. Mas eu jamais vou dizer que a minha linha doutrinária ou a placa que está lá na frente é a garantia da minha salvação. Porque eu sou salvo não por causa de uma placa, de uma denominação, de um letreiro bonito na frente da igreja. Eu sou salvo pela graça de Cristo, pela graça de Deus. Então eu sei que eu tenho irmãos em outras linhas confessionais, que são meus irmãos em Cristo, embora eu discorde de muitas questões. Então não há espaço para nacionalismo. É o que o judeu fazia. O judeu, ele era um nacionalista, ele era um bairrista. Ou seja, se você não se tornar judeu, nada feito. E para se tornar judeu, você tem que circuncidar e tem que cumprir a lei de Moisés. E ele mesmo exigia isso dos outros e não cumpria. Aí Paulo está batendo de frente com isso, está dizendo: não é a circuncisão, não é a incircuncisão, não é nada disso. É a fé em Jesus, é Cristo que justifica. Também não há espaço na igreja para legalismo. Não há espaço para legalismo. Cuidado com o legalismo na igreja. Há certas confissões religiosas que proíbem seus membros de assistirem televisão, proíbem suas mulheres de terem uma vaidade pessoal. Não pode ter uma vaidade pessoal porque é pecado. Minha irmã foi proibida de participar da ceia do Senhor porque ela estava usando batom. Isso é legalismo. Isso é legalismo. Cuidado com o legalismo na igreja. Não existe proibido no cristianismo. Existe não convém. Não é isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 12? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Isso é cristianismo. Você precisa ser conquistado, não subjugado. Então o que nós fazemos por amor a Cristo. Quando você ama Cristo, quando você ama o Senhor, você com certeza não fará aquilo que desagrada. Entende? Então não há espaço. Cuidado, irmãos, para que nós não venhamos a nos parecer como judeus, sendo nacionalistas e sendo legalistas. Outra lição que eu aprendo aqui: várias religiões dizem que Abraão é seu pai, mas somente os cristãos são sua verdadeira descendência. Os islâmicos, os muçulmanos dizem que Abraão é pai deles. Eles creem em Abraão. O judaísmo diz que Abraão é o pai deles. Mas, irmãos, sem sombra de dúvida, levando em consideração que Abraão foi justificado pela fé, por ter crido, e isso foi imputado como justiça, e por conta disso ele se tornaria um pai de muitas nações, e eu faço parte dessas nações no plural. Estamos aqui hoje porque fazemos parte dessas nações no plural que foram abençoadas pela fé de Abraão. Nós cristãos somos a descendência de Abraão. Por quê? Porque nós cremos. Nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Então temos que ter isso bem definido dentro de nós. Eu sou justificado pela fé. Analise sua fé, irmão. Avalie seu coração. Responda. Vamos responder. Não vamos ter medo de responder isso. Vamos ter coragem para responder isso para nós mesmos. Eu creio mesmo que sou salvo pela graça, ou lá no fundo eu acho que preciso fazer alguma coisa para garantir a minha salvação. Se isso está acontecendo, você não é descendência de Abraão segundo a fé.
você está se comportando como um descendente dele segundo a carne. Cuidado com isso. Nós somos salvos pela graça e unicamente pela graça. Somos justificados pela fé. Não há nada que eu ou você possamos fazer para ser salvos. Deus nos ama e Deus nos salva, e eu preciso crer nisso. Aí eu estou sendo descendente de Abraão. Entende? Então os verdadeiros descendentes de Abraão são os cristãos. E a última lição: nenhuma cerimônia física é capaz de produzir a mudança espiritual que só pode acontecer através da graça. Nenhuma cerimônia física. Circuncisão não muda ninguém. Preste atenção no que eu vou dizer para você não entender errado. Batismo. Eu já ouvi pessoas dizerem isso, né? Eu quero ser batizado porque eu quero ser salvo. Está errado. Você não compreendeu. Batismo não salva. Você não nasce de novo quando você é batizado. O batismo não tem poder salvífico. Você não vai sair da água batismal com superpoderes e sentindo o Shazam da fé. Você não vai ter poderes sobrenaturais porque você foi batizado. O batismo não tem nada de místico nele. Não tem nada de poder nele. Batismo é apenas uma evidência pública e visível da sua fé em Jesus. É só isso. Assim como a ceia também do Senhor não tem nenhum poder. Tem pessoas que entram em depressão porque não participaram da ceia. A ceia não tem nenhum poder. A ceia não é mística. A ceia é um memorial. O pão é pão, o suco é suco, e é apenas um símbolo quando nós estamos louvando e celebrando a Deus porque Jesus morreu por nós. Só isso. Ninguém vai ter poder se participar da ceia. Ritos não significam nada. Eles não transformam o caráter, eles não transformam a índole, eles não mudam o coração. Quem muda o coração é a fé em Jesus e somente nele. Então, querido irmão, querida irmã, esse estudo de Paulo aqui no capítulo 4 nos leva à reflexão. Um dia eu estava conversando, termino aqui agora a minha exposição, mas eu estava conversando com um rapaz, um amigo meu, e nessa conversa com ele, não sei porquê, ele me perguntou sobre o dízimo na igreja. Eu não falo sobre dízimo para ninguém quando estou evangelizando. Dízimo não é evangelismo. Dízimo é uma consequência de algo que o Espírito Santo põe no seu coração e você se torna grato a Deus e passa a contribuir. Dízimo não deve fazer parte de pregação. Eu tenho que pregar Cristo, tenho que pregar o Evangelho. Ele que é o poder de Deus para a salvação. Mas não sei por que ele me perguntou sobre dízimo. E eu expliquei como que acontece isso na igreja. Que a igreja recebe essas doações dos membros, e através dessas doações, há um ministério da igreja que pega, faz uma estimativa, estabelece um orçamento, isso é aprovado na igreja, e a igreja atravessa o ano obedecendo aquele orçamento. É o que acontece conosco aqui. Só que ele tinha em mente o seguinte: a vida dele estava toda destruída, a vida dele, uma vida sem sentido, e ele achava que se ele viesse na igreja e entregasse o dízimo na igreja, a vida dele ia melhorar. Deus ia passar a abençoá-lo, porque ele era dizimista na igreja. E as bênçãos que ele tanto queria de Deus viriam por conta do dízimo na igreja. E aí ele veio falar comigo. O que os irmãos acham que eu deveria ter respondido para ele? Rapaz, você está certíssimo. Vai lá, Deus vai te abençoar. Vai lá, rapaz. Eu olhei para ele e falei para ele assim: meu irmão, aliás, eu não chamei de irmão, falei: meu amigo, escute uma coisa. Se você não está disposto a entregar o seu coração a Cristo, guarde seu dinheiro com você. Porque Cristo não quer o seu dinheiro, Ele quer você. Não, mas eu tenho certeza que se eu dizimar na igreja, está tudo errado. A sua concepção de fé está errada. Você não compra as bênçãos de Deus. Deus não se vende.
Se você não tiver Cristo no seu coração, não mudar a sua vida, se você não se entregar a Ele, nada do que você fizer vai adiantar alguma coisa. Ele resmungou qualquer coisa para lá, nunca foi na igreja, e depois de um tempo também eu nunca mais estive com ele, não sei como é que ele está hoje. Mas muitas pessoas têm essa ideia. E a culpa não é delas, não. A culpa muitas vezes é da própria igreja, que fica ensinando isso para as pessoas. Fica ensinando de culto, se você der 100, você vai ganhar 1000, se você der 1000, você vai ganhar 10.000, aí a igreja deixa de ser uma agência missionária e vira um banco. Essa é a verdade. Há muitos pregadores hoje que abdicaram da honra de pregar o Evangelho e viraram verdadeiros banqueiros da fé. E por conta disso o Evangelho está aí, sendo depreciado pelas pessoas. Entende? Por quê? Nenhum rito, nenhum sacrifício, nenhum tipo de situação muda caráter, muda coração, muda índole, a não ser o Evangelho. A não ser a graça de Deus. É isso que nós precisamos entender. Então, nenhuma cerimônia física é capaz de produzir mudança espiritual, que só pode acontecer através da graça. Eu quero que você entenda. Semana que vem nós vamos encerrar esse assunto. Mas é importante que nós entendamos o que significa justificação pela fé. Justificação pela fé. Justificação pela fé. Um dos maiores reformadores da igreja, um dos maiores homens de todos os tempos da fé evangélica foi John Wesley, o pai do metodismo. John Wesley era cristão de dentro da igreja, mas ele confessa que durante muito tempo ele esteve agarrado à ideia de que quanto mais ele fizesse para Deus, mais certeza de salvação ele teria. Até que um domingo de manhã ele ouviu uma mensagem onde o pastor pregou veementemente sobre a questão da justificação pela fé, e ele saiu da igreja e diz: aquele foi o dia da minha conversão, foi quando eu entendi que não importava o que eu fizesse, Deus não está olhando para o que eu faço, mas Deus está olhando para a cruz. É de lá que vem a minha justiça. E John Wesley se converte e se tornou um dos maiores expoentes da fé evangélica de todos os tempos. Entende, irmãos? Se não houver essa compreensão no nosso coração, nós seremos parecidos e muito com os judeus que estavam dando trabalho para Paulo, porque nós ainda continuaremos achando que é o que nós fazemos. Não é o que nós fazemos, é o que Cristo fez. Eu preciso crer nisso pela fé. Quando isso acontece, eu me torno descendência de Abraão. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que Ele nos dê compreensão acerca disso. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi exposta. Muito obrigado pela compreensão que Tu deste a Paulo, que deixou para nós esses ensinos tão maravilhosos. Obrigado. Obrigado por ter nos mostrado de maneira tão clara que não é o que fazemos, Senhor. Retira de nós, Senhor, retira do nosso coração toda e qualquer certeza, todo e qualquer sentimento que nos leve a pensar que somos salvos porque fizemos isso ou aquilo pelo Senhor. Ó Deus, se há alguém aqui entre nós nesta manhã que ainda não entendeu a questão da justiça pela fé, não entendeu a questão da graça, não entendeu a questão do que significa ser salvo pela graça, Senhor, abre os olhos para que nós compreendamos isso e não tenhamos dúvida disso. Nós queremos ser descendência de Abraão, pela fé, queremos crer, ensina-nos, ajuda-nos, ó Deus. Oramos gratos no nome santo de Jesus. Amém.